Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual desta quinta-feira. É um prazer estar de novo com você. Peço que você pegue sua Bíblia e abra no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos Tua Palavra. Fala conosco. Ajuda-nos a aprender lições preciosas para as nossas vidas, através e com a vida deste homem, Elias, que o Senhor tanto usou no passado, que possamos conhecer mais da Tua vontade e fazê-la em nossas vidas, ajudados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, e quero pedir a você que compartilhe este vídeo também com seus amigos e familiares nas suas redes sociais, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e venham a conhecer a Deus mais de perto. Deus te abençoe. Da última vez vimos como Elias enfrentou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e como ele orou e Deus fez descer fogo dos céus. Por isso é que Elias é chamado profeta de fogo. Porém, como estamos vendo, ele também é profeta da água, profeta do fogo e da água. E aqui está mais um exemplo. Depois que houve essa batalha espiritual e que os profetas de Baal, o falso Deus, foi derrotado, e os seus profetas foram derrotados juntos com ele, Elias se aproxima então de Acabe. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, 41, e diz assim: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Lembre-se de que fazia 3 anos, ou um pouco mais, que não chovia em Israel. Porém, agora Elias dá uma palavra da parte de Deus, dizendo: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Na verdade, nem uma gota de chuva estava caindo, mas Elias, pela fé, e pelo fato de que Deus lhe havia dado autoridade de dizer que quando voltasse a chover, choveria, ele anuncia que vai cair a chuva. Que autoridade! Conforme já vimos, Elias tinha uma grande autoridade da parte de Deus. Quando ele orava, as coisas aconteciam. E aqui o texto diz então que Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ele voltou lá, no alto do monte. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Ele foi orar, o que ele sabia fazer muito bem, e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então ele disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Olha só, Elias ora, manda o servo dele lá olhar se vê alguma coisa. Elias não vejo nada, e várias vezes Elias o manda, 7 vezes, e na 7ª ele diz: estou vendo aqui uma pequena nuvem como o tamanho da mão de um homem, ou como a palma da mão de um homem. Pequeninha essa nuvem, estou vendo uma nuvem pequena. É tudo que eu vejo. O homem, muitas vezes, quando ele olha para as coisas de Deus, ele vê coisas pequenas. Porém, o homem de fé, quando olha para as coisas de Deus, ele vê o que está por trás. E o que está por trás é a mão que move o mundo, a mão do nosso Deus, do nosso Senhor. Elias sabia disso, por isso ele manda dizer: suba e diga a Acabe: apronte seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Elias sabia que a chuva estava chegando, aquela chuva que ele tinha dito que viria, e mandou que Acabe se apressasse para que o seu carro, a sua carruagem, não ficasse atolada na lama. E em pouco tempo, diz agora o versículo 45, em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Que coisa tremenda. Aqui onde eu moro acontece muito isso. Aqui tem muitas tempestades com trovoadas, né? Às vezes o céu está assim claro, de repente vem uma nuvem escura
e repentinamente começa a chover. Aparentemente foi o que aconteceu aqui, que diz que em pouco tempo o céu se escureceu, com nuvens e vento. Onde eu moro também tem ventos tão fortes, gente, que às vezes vira caminhões, tomba caminhões. Esse vento, ele bate nas laterais dos caminhões, os caminhões tombam. Outro dia eu fotografei e filmei 13 caminhões derrubados pelo vento aqui perto da minha casa. Às vezes, quando eu conto, as pessoas não acreditam. Mas o vento aqui, ele é fortíssimo. É um vento, eu diria, pré-furacão. Chega a mais de 100 km por hora. Quando dá aquelas rajadas de vento, o caminhão está passando, especialmente os caminhões aqui são muito altos, e se eles estão vazios, né, o vento bate da lateral e eles caem. Outro dia eu fotografei vários caminhões até encostados no muro do lado da estrada, que nós chamamos de freeway, para evitar que para evitar que o vento os derrubasse. Então aquele disse aqui que aconteceu isso, caiu grande chuva. Acabe saiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha que interessante. Elias sai correndo. Quando Acabe, que estava na carruagem, já tinha partido, ele chega primeiro que ele. Às vezes Deus faz essas coisas, não é? Deus é especialista em fazer milagres. Deu a Elias uma força tremenda, uma energia tremenda, e ele correu, ainda chegou primeiro que Acabe lá em Jezreel. Agora, o que acontece em seguida? Acabe contou a Jezabel, sua esposa, tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Lembre-se que os profetas de Baal eram sustentados por Jezabel, foi ela quem introduziu o culto a Baal em Israel. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Qual foi a reação de Elias? Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. A reação de Elias foi uma reação humana normal. Elias era um ser humano como você e eu. Ele não era um super crente. Ele não era um super servo de Deus. É verdade que ele foi usado por Deus com grande poder, mas ele era um ser como você e eu. E naquele momento ele sentiu medo. E aquele sentimento, aquele instinto de preservação da vida o levou a fugir. Eu creio que se ele tivesse ficado lá, Deus teria dado graça a ele para enfrentar Jezabel também e, mais uma vez, ser vitorioso. Porém, como um ser humano normal, ele fugiu. Ele optou por fugir. E ele foi para Berseba. Berseba significa que ele percorreu o reino do norte, atravessou também o reino do sul, porque diz aqui que Berseba fica no Judá, e na verdade Berseba era a cidade mais ao sul do reino de Judá. Lembre-se que Elias estava no reino do norte, Israel, e Judá era o reino do sul. Então ele foi para muitos quilômetros de distância, e não satisfeito ainda, deixou ali o seu servo e foi para o deserto. Então Elias teve medo e fugiu. Você alguma vez já teve medo? O medo como reação humana para nos livrar do perigo ou para nos preservar do perigo é algo normal, não é? Quando você chega às vezes à beira de um precipício, por exemplo, você sente medo. Isso é normal. Não é? Agora, no caso de Elias, eu creio que ele não precisaria ter tido esse medo, porque foi um medo de uma potestade espiritual que operava através de Jezabel. Ele, como um servo de Deus, não precisava ter esse medo. A Bíblia diz que, na verdade, o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora o medo. E de qualquer maneira, Deus sabe que nós somos seres sujeitos ao medo. E é por isso, eu creio que a palavra de Deus nos diz 365 vezes, não tenham medo. Diz, não temam, não tenham medo, não se sintam desencorajados, não desanimem, e equivalentes dessa frase, não tenham medo. 365 vezes, uma vez para cada dia do ano, porque Deus conhece a nossa natureza. E quando estamos com Ele, não precisamos temer, não precisamos ter medo. E se por acaso o medo nos invade, devemos orar a Ele e pedir a sua graça. No caso de Elias, ele se desencorajou, ele se desanimou. Como acontece às vezes com você e acontece comigo também. Diz que ele caminhou para o deserto, caminhou lá no deserto um dia inteiro e por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ele entrou numa depressão.
né? Entrou numa depressão. Existem muitos tipos de depressão, basicamente, pode-se dizer que há depressões que fazem parte das nossas vidas em geral, e existe também uma certa depressão, que é a depressão espiritual. Existe aquela depressão que, inclusive, precisa de cuidados médicos. Nós aqui recomendamos, se você está experimentando uma depressão longa, procure ajuda de um médico, procure ajuda de um conselheiro, procure ajuda de alguém capacitado para ajudar você. A depressão pode levar até alguém a tirar a vida, nós sabemos disso. A depressão é uma doença que precisa ser tratada. O caso de Elias era um tipo de depressão que, como eu falei, muitos de nós temos. Aqui nesse caso também é uma depressão espiritual. Ele chegou a dizer: Deus, é melhor tirar minha vida, porque acho que agora não tem mais jeito. E diz aqui que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer, né, quando está em depressão, é reagir. Neste caso, ele precisava se levantar e comer. E Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ou seja, ele estava desanimado. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então o anjo está anunciando a ele agora que ele vai viajar. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja bem, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Onde fica o Monte Horebe? O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés, onde ele lhe deu os 10 mandamentos e deu a lei ao povo de Israel. Então ali, pode-se dizer, é o monte de Deus. E Elias vai para lá. E veja como Deus o sustenta de forma miraculosa, com a comida que o anjo mandou comer, que era pão assado sobre pedras em brasa. Ele se sustentou por 40 dias e 40 noites. Este número 40, ele é altamente simbólico na Bíblia. Você vê que Moisés também passou 40 dias lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, quando Deus se revelou a ele. Jesus também, antes de iniciar o seu ministério, passou 40 dias e 40 noites em oração e em jejum. 40 dias marca muitas vezes uma revelação de Deus ou um preparo para novas coisas no ministério, coisas grandes que Deus vai realizar, para as quais nós precisamos nos preparar. No caso de Elias, Deus queria que ele fosse para lá, porque Deus queria ainda se revelar a ele, revelar coisas novas a ele. Diz que quando ele chegou ali, ele entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Uma grande verdade, conforme nós já vimos. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas em espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Aqui ele se enganou. Ele achou que só tinha ficado ele. Mas lembra-se que Obadias tinha escondido profetas. E Deus também vai mostrar a ele que tinha mais gente que tinha permanecido fiel. Embora a grande maioria tivesse apostatado, tivesse afastado de Deus. Então foi-lhe dito: saia daqui e fique diante do Senhor do monte. Então agora Deus vai se revelar a ele. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Olha que interessante. Deus se revela a Elias e diz aqui que foi dito a ele para sair daquela caverna e ficar ali diante do Senhor do monte. E o Senhor estava passando. E houve um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Olha, Deus muitas vezes se revelou através do vento. Inclusive no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja pela primeira vez, diz que houve o som de um vento veemente, o som de um
um vento forte, e em muitas outras ocasiões Deus usou o vento para se revelar. Jesus também, lembra-se, em 2 ocasiões, ele fortaleceu a fé dos discípulos, revelando quem ele era, mais uma vez, em meio a tempestades, ventos fortes no mar da Galileia. Mas o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no vento forte. Nesta ocasião aqui, não. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Muitas vezes também na Bíblia Deus se revelou através de terremotos, houve tremores lá de terra quando Deus se revelou. Mas aqui ele não estava. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Deus também usou fogo. Lembra-se quando Moisés também estava no alto do monte? Houve manifestação de fogo. Primeiro, lá, quando Deus revelou ele pela primeira vez, a sarça ardia, né? Pegava fogo, mas não queimava. E depois também lá no Monte Sinai, a mesma coisa. Houve manifestação de relâmpagos, trovões, etc. Né? Mas aqui Deus não está no meio do fogo. Fogo também estava presente lá no Pentecostes, né? Junto com o som como de um vento veemente. Também havia línguas como que de fogo ali. Agora, depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Muitas vezes nós achamos que poder de Deus é manifestação em que há terremoto, tremor de terra, e o povo pula, e o povo salta. Não necessariamente. Neste caso aqui, a revelação de Deus veio de uma maneira muito tranquila, como uma brisa suave. Um vento como um sussurro. Um vento suave. E quando Elias sai, então, ali, ele ouve isso, ele se põe à entrada da caverna, ele cobre o rosto com o manto, porque ele sabe que é Deus que está ali. Ele sabe que é Deus que está ali. E a voz de Deus vem, então, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, mesmo que ele tinha respondido antes, eu sido zeloso, Senhor dos Exércitos, porque o teu povo se afastou, só fiquei eu e agora estão querendo tirar a minha vida também. Então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Olha o comando que Deus dá a ele. Você vai ungir Azael como rei da Síria. Os sírios eram inimigos ferrenhos de Israel. E ele manda ele lá ungir o rei sírio. Depois ele diz, você também unja a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Ou seja, de novo haverá uma mudança na dinastia de Israel. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu vou tirar Acabe do caminho, eu vou tirar Jezabel, e Jeú irá reinar em seu lugar. E unja também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Ou seja, seu ministério está acabando. Então, unja Eliseu, prepare Eliseu, treine Eliseu, porque ele vai ocupar o seu lugar. Elias não sabia ainda o que Deus tinha para ele, para o seu futuro, mas ele sabia que parte do seu futuro incluía fazer essas 3 coisas, especialmente ungir Eliseu como seu sucessor. Né? E Deus diz mais, quem escapar à espada de Azael, o rei da Síria, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também, agora outra revelação, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E Deus diz, então, pode ir tranquilo, volte lá porque você não está sozinho. Eu tenho lá 7.000 homens e mulheres que não se dobraram a Baal, que não se entregaram à apostasia, que não se entregaram ao falso Deus, estão fiéis a mim. Às vezes você acha que você está sozinho, que não tem ninguém, mas às vezes tem um exército de pessoas por trás de você orando e você nem percebe. Você experimenta batalhas, mas obtém vitórias porque tem gente orando por você, tem gente que não se dobrou a Baal, tem gente que persevera nos caminhos do Senhor e tem gente que está intercedendo pela sua vida. Eu acredito que aqueles 7.000 estavam orando por Elias, porque Elias estava sendo perseguido pela rainha. Essa rainha demoníaca, Jezabel. E Deus revela a ele, né? Não, você não está sozinho, tem mais 7.000 lá, volte lá. Inclusive o próprio Eliseu,
Agora eu quero fazer uma pergunta, preste atenção nesta pergunta. A pergunta é: por que Elias foi tão bem sucedido no seu ministério? Por que Elias teve uma vida de oração vitoriosa? Você pode responder: porque ele era o homem ungido. Ou porque ele tinha um poder extraordinário de Deus na vida dele. É verdade. Mas Elias era um homem como você e eu. Olha o que diz Tiago. Ele faz uma avaliação muito interessante de Elias. Ele está falando sobre oração e ele diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A sua oração tem poder, a minha oração tem poder. Se nós estamos em comunhão com Deus, nossa oração tem poder. Creia nisso. Você pode acreditar nisso, porque não sou eu que está dizendo, é a Bíblia. Se você está em comunhão com Deus, é a palavra de Deus que diz que a sua oração tem poder. Veja agora a análise, a avaliação de Elias feita por Tiago. Elias era homem semelhante a nós. Ele não era melhor que você, não era melhor que eu. Ele era semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Outra versão diz sujeito às mesmas paixões, ou seja, às mesmas fraquezas que você e eu. Você vê que ele fugiu lá para o deserto, quando ameaçado pela rainha Jezabel. Teve medo. Ser humano como você, ser humano como eu. Ele entrou em depressão, ser humano como você e como eu. Ele não era um homem perfeito. Agora diz aqui, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou com fervor. Você quando ora, como é que ora? Você faz aquela oração, vou te chamar assim, feijão com arroz? Jesus, obrigado pelo dia, Senhor, obrigado. Ou você ora com fervor, você gasta tempo na presença de Deus. Você é um homem que busca comunhão com Deus, uma mulher que busca comunhão com Deus. Quanto tempo você reserva no seu dia para a oração? Aquilo que nós dedicamos mais tempo é o que é o mais importante nas nossas vidas, não é de outra maneira. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, é porque a Bíblia não é importante para você. Você pode dizer que é, mas não é. Se você não tem tempo, não encontra tempo para orar, você pode dizer que a oração é importante para você, mas não é, porque se você não gasta tempo com ela, ela não é importante. Aquilo que é mais importante na nossa vida é aquilo com que nós gastamos mais tempo. Mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho as atividades, tenho a minha família. É verdade, todos têm. E todos só têm 24 horas no dia. Mas há homens e mulheres que acham tempo, procuram e acham tempo para orar. Alguns levantam de madrugada para orar, depois voltam a dormir. Outros levantam mais cedo do que normalmente poderiam levantar antes de ir para o trabalho para orar. Outros vão deitar mais tarde porque querem gastar tempo a sós com Deus. E essas pessoas geralmente são as pessoas que têm poder espiritual. Essas são as pessoas a quem Deus se revela e através de quem Deus alcança outras pessoas e por meio de quem Deus faz milagres. Como Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Quando ele orou, aconteceu o milagre. Neste caso, o milagre foi o juízo de Deus sobre Israel. Depois, orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Veja bem, quando ele orou para que parasse de chover, parou de chover. Quando ele orou para que voltasse a chover, voltou a chover. O céu se abriu, a terra produziu os seus frutos. Eu, esses últimos dias, tenho orado muito pela situação do Brasil, especialmente agora com essa pandemia, mortandade aumentando. Precisamos orar, mas não é fazer aquela oração formal, é realmente clamar a Deus pelo Brasil, pela situação tão calamitosa do Brasil. E não adianta apontar dedo para esse, para aquele, não é isso. Nosso trabalho é orar pela nação e orar pelas autoridades, mesmo que não concordemos com elas, pelas autoridades federais, estaduais, municipais. Eu faço mesmo aqui pelos Estados Unidos, e tem um grupo da nossa igreja que ora por ambas as nações, que aqui também o número de mortes é alto. Diminuiu um pouco agora, mas tem quase o dobro, se não já o dobro,
de mortes que no Brasil. Então esse é o momento de nós exercitarmos a oração, de fato buscarmos a Deus. Como é que você cria músculos? Exercitando os seus músculos, exercitando o seu corpo. Como é que você cria músculos espirituais? Exercitando seus músculos espirituais, orando, lendo a palavra, meditando nela. Não tem outra maneira. Você também pode ter poder na sua vida. Você também pode ter poder para servir a Deus, para você ter vitória na sua vida pessoal e para ser usado por Deus para abençoar outras vidas. O desejo de Deus é que nós sejamos uma bênção nesses dias de crise, levando a palavra de esperança para as pessoas, revelando a elas, mostrando a elas quem é o nosso Deus. Deus pode usar quem Ele quiser, como Ele quiser, mas o fato é que Deus normalmente usa aquelas pessoas que têm intimidade com Ele. Pelo menos Ele usa mais essas pessoas. E também os desejos que você tem, seus alvos pessoais que você gostaria de ver realizados. Busca Deus em oração. Eu preguei outro dia em nossa igreja. Se você quiser, assista essa mensagem. É porque devemos orar com persistência. É que também é Deus quem coloca os desejos no nosso coração. E foi isso que eu disse na mensagem. Os desejos, até falei um pouco sobre isso aqui, creio que a vez passada, né? Pode ser até que os nossos desejos sejam pervertidos, deturpados, mal utilizados, mas os desejos daquilo que é bom, daquilo que glorifica a Deus, que é para o nosso bem, é Deus que coloca nos nossos corações e nós devemos buscar a Deus. Agora, não podemos ter aquela vida de oração morna, né? Eu confesso que muitas vezes essa também foi a minha vida de oração, mas Elias, que era um homem como você e eu, sujeito às mesmas paixões, mesmos sentimentos, mesmas fraquezas que você e eu, orou, e isso fez a diferença. Fez a diferença do começo do seu ministério, quando ele aparece, ora para que não haja chuva e não haja chuva, e também fez diferença no final do seu ministério, quando ele ora para que a chuva volte, a chuva volta. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelo seu ministério, ore pelo seu trabalho, ore pelas pessoas ao seu redor, ore pelo país. Vamos orar como Elias, vamos dedicar a oração, lembrando dessa palavra de Tiago, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A oração do justo tem poder, a oração tem poder. Precisamos, para que a nossa oração possa operar milagres, ou seja, obter milagres como resultado, é preciso orarmos como Elias. Dedique-se à oração. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Você vai se aproximar mais de Deus e você vai ser um canal de bênçãos para outras vidas. Deus te abençoe grandemente. Eu quero agora orar. Vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos. Se estiver dirigindo, claro, só preste atenção. Ore com a gente. Senhor, tua palavra nos mostra que Elias foi um homem como eu, como nós que estamos aqui neste estudo bíblico. Um homem semelhante às mesmas paixões, mas um homem que o Senhor usou grandemente, poderosamente. Um homem que tinha poder espiritual, que quando orou no começo do seu ministério, a chuva cessou, e quando orou no final do seu ministério, a chuva voltou. Oh Deus, queríamos ter este poder nas nossas vidas, este mesmo poder espiritual, mas não buscamos. Sabemos que só podemos obter este poder espiritual através de íntima comunhão contigo, te buscando, orando, buscando a tua face, nos arrependendo e confessando os nossos pecados, nos colocando diante de ti, Senhor, em oração, para que as nossas orações sejam atendidas, sejam respondidas, para que nós também possamos ser instrumentos, Deus, para ser usados na vida de outras pessoas, para abençoar outros. Oh Deus, perdoa-nos a nossa negligência em orar e ajuda-nos a gastar mais tempo contigo em oração. Ajuda a tua igreja, de um modo geral, a buscar-te mais, somente nesses dias de crise, de pandemia. Oh Deus, eu me lembro da tua palavra que diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Sara, Senhor, a nossa terra. Estamos falando de cura, de sanidade. Estamos precisando, Senhor, que pessoas sejam curadas, milhares, milhões de pessoas sendo afetadas por essa pandemia, por essa
crise, por essa peste, Senhor, essa praga. 300 mil pessoas no Brasil, 500 mil ou mais aqui nos Estados Unidos já perderam a sua vida, além de outros em todo o mundo. Tem misericórdia, intervém, Senhor. Ouve a nossa oração, em favor da nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. E ajuda-nos, Senhor, também a te buscar, para termos mais comunhão contigo e para sermos teus instrumentos para abençoar a outros. Eu repito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja o instrumento de Deus, busca Deus. Eu aqui durante a oração lembrei dessa passagem, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, diz Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhe-se. Vamos nos humilhar na presença de Deus. E orar, vamos orar e buscar a minha face. Muitas vezes nós só queremos a mão de Deus, os presentes de Deus, as bênçãos de Deus. Buscar a face é ter intimidade com Deus, que Elias fez. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, arrependa dos seus pecados, converte-se dos maus caminhos. Procure servir a Deus com integridade de coração. Então, diz Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, curarei a sua terra. Que Deus possa nos abençoar. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Amém. Agora, se você não tem uma vida de comunhão com Deus, se você anda longe dele, arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, para que você obtenha o perdão dos pecados e a vida eterna. Eu gostaria de orar por você agora. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, repita comigo essa oração simples. Diga, Senhor, reconheço que sou pecador. Tenho andado fora da tua vontade. Me perdoa os meus pecados. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz em meu lugar por meus pecados. E eu o recebo agora como meu Senhor e Salvador. Me perdoa, me purifica de todo pecado e me ajuda a partir de hoje a orar, a te buscar e a te servir nesta terra e ser fiel a ti até o fim dos meus dias. E usa-me como instrumento para abençoar outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Espero te ver domingo. Teremos nosso culto, 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 8 horas da noite, horário de Brasília. Deus te abençoe grandemente. E não se esqueça de compartilhar, por favor, este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus e abençoadas. Um grande abraço. Deus te abençoe.